Salve pessoal, boa noite! Como vocês estão, meus bons? Ícaro Siqueira aqui. Alex Tyron do outro lado. Tamo junto, Alecão. E qual que é o nosso papo de hoje, Alex? A gente vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre vantagens de trabalhar com TI e aquelas desvantagens também, né? Nem Nem tudo tudo são é flores, né, cara? Nem tudo exatamente. são flores, né? Então, eu acho que assim, como toda profissão, a parte de TI, ela tem suas vantagens que são muito boas e também tem suas vantagens que talvez sejam muito ruins também, né? Então, eu acho que acaba balanceando assim. Eu acho que a primeira vantagem que eu vejo, Alex, até mandei hoje um vídeo para fazer, para anunciar que a gente ia fazer a live hoje, eu tava na beira da praia, né, cara? Então, Quem pode, pode, né, Ícaro? nada, cara. Então, tipo assim, a vantagem de você trabalhar com TI é aquilo, você pode trabalhar em qualquer lugar que você tiver, entendeu? Aqui eu Exatamente. tô aqui na praia, né, em Peruíbe. Como pra vocês verem que o fundo aqui tá diferente, eu tô num sofá, né, fora do meu escritório, no cenário original. Isso é uma Mas layer, né, ô Ícaro? é uma Isso é só lei, um fundo. é uma lei. Então, eu acho que essa principal vantagem que eu vejo, né? Então você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo. E tu, Alex, o que que você fala pra mim? Cara, essa realmente é uma vantagem, assim, para mim é muito boa porque, por exemplo, eu tenho família, né? Eu tenho filhos, esposa, né? Então, eu trabalhar dentro de casa hoje é um assim, é um critério para vaga, né? Eu olho muito isso porque quanto mais tempo eu passar com a minha família, para mim é mais do que importante. Minha família, ela muitas das vezes, assim, muitas das vezes que eu digo 99% ela é em primeiro lugar, né? Eu poderia dizer 100%, mas algumas coisas a gente tem que quebrar um pouquinho as regras. Por exemplo, eu preciso trabalhar para poder sustentar minha família. Minha família está em primeiro lugar, mas de qualquer forma eu ainda tenho que ver essas questões. Mas a questão de eu trabalhar dentro de casa, próximo à minha família, sempre estar presente quando elas precisam, isso para mim é assim, é um fator primordial. E quem trabalha assim em home office é tipo uma tarefa conjunta, né? Porque a tua família, as pessoas da sua casa têm que respeitar o seu espaço. Tem que saber que você também está ali no momento que você está na sua casa ali, você está trabalhando, né? Você não está, sei lá, se divertindo fazendo outra coisa. Então você está ali com um propósito, né? E, e como que é essa relação assim com o pessoal? Eu vou falar primeiro da minha, né? Eu comecei fazendo live na Twitch, né? Fazendo live de CS. E no começo, assim, não tinha muitos limites, não, né? Lógico que não era um trabalho, né? Enfim, mas era um momento que eu realmente tinha que estar ali e não podia ter interferência nenhuma é, externa, né? Então começou assim, mas depois o pessoal foi entendendo, minha família foi entendendo, não, esse é o momento que ele precisa de concentração ali, não posso chamar ele e tal, né? Então eu acho que ao longo do tempo foi se acostumando a ideia. E como é que foi aí pra ti, Alex? Então, isso aí é até são várias questões, na verdade, que envolvem isso Sim, aí, né? Principalmente a live, eu vejo isso também como um ato, assim, é difícil, falar a verdade, você fazer uma live, você fazer conteúdos, né? Eu acho que até para grandes profissionais, isso também é uma barreira, assim, existe uma barreira aí, né? Porque o que que acontece? A gente pensa assim, isso não vai dar certo, ou então isso é uma perda de tempo, né? As pessoas acham também que a gente já entra falando assim, eu vou fazer live porque eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro com o YouTube, quero ganhar dinheiro com a Twitch, que seja, né? E nem sempre é só isso, é só sobre isso, né? Mas realmente existe essa barreira, eu acho que para a família principalmente, né? Você está tomando um tempo ali, por exemplo, eu trabalhei durante o dia, eu estava focado no meu trabalho, né? Por mais que eu estava praticamente dentro de casa, perto da minha família, mas eu estava focado no meu trabalho. Aí, de repente, agora eu vou e vou fazer uma live, vou fazer esse conteúdo, então, tipo assim, eu estou separando um outro tipo de tempo, estou tirando, estou limitando esse tempo aí, por isso que eu falei lá atrás que a família é em primeiro lugar, mas 99%, mas algumas coisas, 1% aí a gente tem que
né, inteirar com outras É, coisas, né? Então, tem essa limitação, existe uma barreira, existe uma reclamação, né? Mas é bom, é muito interessante que, né, o seu companheiro, seu parceiro, né, companheira, parceira, te esteja apoio, assim, né, cara? apoiando, alinhado com você ali e vendo, falando assim, não, eu entendi o que você quer fazer, mas vamos respeitar isso aqui, né? Aí, quando vocês se alinham, tá tudo perfeito. Mas É, é uma barreira. eu vejo muito isso, né? Principalmente pra quem tem filho pequeno, né, cara? É, então, tipo assim, um companheiro realmente precisa apoiar, né? Porque se não tiver apoio do companheiro. E isso daí é um tema que a gente vai trazer a Mari. A Mari confirmou, nem que eu nem falei pra ti antes. Ela confirmou que ela vai participar aí do programa Ticast com a gente. E o tema vai ser esse. É, a Não. transição de carreira dela, né? A TI e maternidade também. Então, logo mais aí a gente vai anunciar pra vocês aí uma colega de faculdade nossa aí, é a Mariana, né? Então a gente vai entrar mais nesse assunto aí. Enfim, Mariana, vantagem. Oi? Mariana é back-end, né? Ela Ela trabalha com back-end, isso. Então, interessante. uma vantagem é essa: você pode trabalhar na sua casa, mas é aquilo também. As pessoas que estão à sua volta precisam entender que você está fazendo um trabalho, né? Principalmente para quem tem filho pequeno, a esposa ou o companheiro tem que ficar cuidando da criança por aquele momento e a criança não entende, ela quer ver o pai ou a mãe, né? Ou o que seja, e ela não entende, né? Então tem que ter um processo de adaptação, né? Simplesmente você, vou trabalhar home office, pronto, acabou, né? Então tem esse processo de adaptação aí. É, outra vantagem que eu vejo também é a questão dos horários flexíveis, né? Em muitas das vezes vocês conseguem estar trabalhando com horários flexíveis, né? Existem empresas, por exemplo, a minha, que a gente não faz um trabalho assíncrono, né? A gente não tem um horário específico de trabalho. Você vai trabalhar de tal horário a tal horário, não, entendeu? É aquilo, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Você precisa fazer isso, você vai, entrega, acabou, entendeu? Então você pode fazer de madrugada, de noite, o horário que você achar melhor. Entendeu? Então acho que uma vantagem que eu vejo é essa daí. O que você fala sobre isso? Eu também tenho essa vantagem, né? Eu tenho que cumprir uma, digamos, uma carga horária por dia, né? A mesma que todo mundo cumpre. Eu preferi fazer a minha carga horária no horário central, né? Em horário de trabalho, no horário central, porque é o horário que eu acho que é o padrão, porque se eu tenho que entregar essa carga horária, querendo ou não. A desvantagem entra aí, né? Por mais que seja flexível, mas eu tenho aquela carga horária a ser cumprida. Eu posso cumprir sendo 9 horas de carga horária, né? 8 horas e pouquinho, Sim, né, que seja, você tem que cumprir. Se eu deixo para entregar à noite, né? Às vezes eu quero sair, às vezes eu quero fazer um evento à noite, infelizmente eu tenho que abrir mão do evento porque eu preciso trabalhar, eu preciso entregar aquela carga horária ali. é, Então, eu escolhi trabalhar no horário central, que é o horário que todo mundo trabalha, entrego a carga horária, né, no fim do horário central, no horário comercial, né? E tá tudo bem. Mas infelizmente tem isso aí mesmo, né? A gente pode diluir isso durante a semana, mas aí acaba comprometendo outros horários, outros dias. Às vezes eu tenho que trabalhar no sábado, talvez até no domingo, né? Para cumprir aquela carga horária é. ali. E tem toda uma questão de disciplina também, né, cara? Você tem que realmente saber se organizar, porque senão tu começa eu acho que eu vou conseguir fazer isso aqui depois. Depois eu faço isso aqui, depois eu faço isso aqui. E quando vê, tu tá cheio de coisa acumulada pra fazer, você não consegue fazer, dado ao planejamento inicial, né? Então tem que realmente ter essa parte de disciplina. Eu realmente é um processo longo de adaptação, cara. Eu sempre fui muito procrastinador de deixar pra fazer o negócio depois ali, né? Tanto é as coisas da faculdade mesmo, eu preciso fazer até dia 20 agora, preciso fazer. Amanhã, Então, né? amanhã, é o famoso amanhã. Então, tipo assim, cara, mas pelo menos essa parte do trabalho eu já consegui me adaptar bem, entendeu? Mas realmente um processo que você precisa estar adaptando para você ter disciplina, né? É... E aí, Alex, o que você me E fala essa, mais? então, essa questão de faculdade, até uma questão que eu levantei no grupo. Porque o que que acontece? A faculdade, ainda mais quando é à distância, né? Ela é um básico. Você tá ali, a pessoa tá. A gente até abordou algum ponto sobre isso na aula, na live Na live passada, né? passada, assim.
Então a faculdade ela é um detalhe, né? Ela tá te explicando ali e tal, mas ela não é aquela, não é ela que vai te fazer um profissional, não é ela que vai fazer você aprender de fato. O que vai te fazer aprender é você correr atrás. E aí entra um outro quesito também, uma outra questão. Por quê? Você trabalha o dia inteiro, né? Por mais que às vezes tá aquele tempinho ali, tá uma folguinha, tá uns 20 minutos, umas meia horinha ali que dá para você dar uma descansada, às vezes você vai assistir uma aula, né? Alguma coisa, assim, algum conteúdo da faculdade, mas a faculdade ela sempre exige que você busque algo fora para você trazer para dentro, que é isso que vai fazer você aprender a pesquisa, né? A pesquisa te faz Isso. compreender de fato o que rola na faculdade. E com isso engloba outros cursos, outros conteúdos, outros É, materiais, livros, né? e eu acho Então, que. Oh, desculpa, Alex, pode continuar. então o que que acontece? Aí entra essa questão de tempo, né? Porque você trabalha o dia inteiro, você tem que estudar, fazer o curso da faculdade, estudar o que a faculdade está te pedindo, correr atrás por fora, então só aí já vai umas 20 horas por dia. É, eu acho que a gente precisava de um dia mais comprido, né, cara? Mas, enfim. Eu acho que você está entrando nesse assunto da faculdade, né, e isso acaba trazendo uma desvantagem da área de TI, que é aquilo, você precisa sempre estar atualizado, né? Então, a gente trabalha com muitas tecnologias, né, e elas estão sempre em evolução. Então, às vezes, tu está fazendo ali uma coisa em uma versão, quando tu vai fazer o deploy já está em outra versão, né? Isso acaba acontecendo. Então, você vai fazer o deploy, começa a dar tudo errado, tu não entende por que, que não tá dando certo, não tá subindo, e tu vai ver erro de compatibilidade, erro de versão, né? Então, é, você tem que sempre estar se atualizando, né? Não é que nem algumas profissões que você consegue estudar um negócio ali e acabou, né? Aquilo ali você faz uma atualizaçãozinha ou outra e já tá bom. Não, TI não, é constante, constante mesmo, entendeu? É tanto tão fato que, cara, é como se assim, as tecnologias elas se atualizam, né? Por mais que exista a linguagem muito antiga, e tal, por exemplo, o Java que já vem há muitos anos, né? Ele tem a versão dele que é a mais estável, que todo mundo usa, que é a 8, né? Só que aí vem subindo, vem a 11, a 12, a 13, a 17, a 18, se eu não me engano, já está até subindo para 19 ou subiu para 18, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que vem atualizando demais e vai atualizando, atualiza os frameworks. Então, às vezes, você fala, cara, vou fazer isso aqui hoje. Aí você deixa para amanhã, claro que tipo assim, não é de um dia para o outro que essas coisas acontecem, elas vêm acontecendo, e o que você está usando também dá para utilizar. Mas às vezes é uma coisa que você procrastinou tanto tempo, procrastinou ali um ano Acontece. naquele conteúdo ali, entendeu? E quando você vai ver, nossa, cara, mudou foi muita coisa, né? Atualizou coisa demais. Então, isso aí também envolve nessa característica que você está Aí dizendo. eu até lembro do Germano falando, cara, Flutter é horrível, cara. Toda hora tem uma atualização, cara. Os caras tiram uma coisa e colocam outra, né? Então tem algumas linguagens que são realmente bem dinâmicas mesmo, né? Então você tem que estar sempre se atualizando. Cara, inclusive o Flutter, é exatamente isso aí. A galera estava pedindo demais, porque é o seguinte, é uma linguagem nova. Vamos pensar nesse conceito, uma linguagem nova, né? Então, ela sendo uma linguagem, né, nova, assim que eu digo, né, tá no mercado aí, acho que já está há uns 8 anos, quase 10 anos, mas é nova, né? Então, ela está querendo conquistar espaço em tudo. Por exemplo, se eu não me engano, elas lançaram, a Google lançou a 3.0 tem recentemente, deve ter uns 2, 3 meses, alguma coisa assim, que ela agora é possível para web, eu, se eu não me engano, ela é possível também agora para fazer o back-end dentro dela também. Então, isso aí é uma conquista para eles, mas é uma atualização. Para quem é desenvolvedor que está ali aprendendo agora, cara, isso ali é, desculpa a expressão, mas é um inferno isso ali. É, cara. E na maioria das vezes os cursos também sofrem com isso, né, cara? Porque como é que tu vai pegar um curso sempre atualizado? Né? Geralmente É, tu vê os caras, vai, produz um conteúdo, aí ele vai e edita ali, ó, essa parte aqui atualizou, pessoal, agora é assim, esse assado, então é bem normal você ver isso nos cursos, né? O pessoal sempre fazendo um corte ali pra falar, ó, pessoal, isso aqui não usa mais, atualizou, vai dar tal erro, né? Então é uma, para corrigir esse erro é assim, e você é, vê isso também em grandes professores, cara. Não é só sim, nos pequeninos, não. Isso aí sim, é geralzão. é lógico, tem algumas coisas que já são mais estáveis, né? Mas algumas são bem dinâmicas mesmo.
Agora, você quer ver uma coisa que é chata pra caramba? Por exemplo, quem usa Linux, né? Eu nunca usei Mac, eu não sei como é que funciona, né? Só usei Windows e Linux. Cara, para você fazer as coisas no Linux, é direto, é atualização atrás de atualização. E Sim. muda uma coisa, muda outra. Aí, por exemplo, você pega, você está trabalhando com o frame que está atualizando. Aí o seu sistema operacional atualizou. Então você tem que atualizar o sistema operacional, depois atualizar o frame. Pensa, cara, no furdunço que é. Por isso que a galera prefere, às vezes, trabalhar com conteúdos mais antigos, estável, né? É, algumas versões mais estáveis, né? Exatamente. É isso aí. O que mais que a gente tem aí, Alex? Então, eu ia te fazer uma pergunta, cara, sobre vantagem e desvantagens o inglês. O que que você acha disso aí? Cara, é aquilo. Isso entra também no primeiro tópico que eu comentei, né? De você poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. É porque assim, o que acontece na programação é o seguinte: a maioria das linguagens elas são desenvolvidas em inglês, entendeu? Então, você saber o inglês, pelo menos o inglês técnico, né, é muito importante, entendeu? Porque você vai conseguir pegar código de qualquer lugar e fazer, né, ou fazer um código para qualquer lugar. É lógico que muita coisa muda também. As boas práticas de programação, sei lá, de um país vai ser totalmente diferente de outro. Alguns países nem têm boas práticas de programação, né? Então, muita coisa acaba complicando, mas tipo assim, você ter pelo menos um inglês técnico é fundamental, entendeu? Até mesmo para você entender, o seu processo de aprendizagem fica bem mais fácil quando você entende que é um switch case, né, um if else, né? Então quando você sabe o que significa o if em inglês, facilita bem você entender a lógica por trás daquilo, né? Não é uma coisa a mais para você entender, né? Então eu acho que assim, é, quem está querendo entrar para a área de programação, cara, inglês é fundamental, entendeu? Eu acho que o inglês é fundamental nos dias de hoje, mas principalmente na área de programação, porque todas as linguagens de programação, pelo menos as maiores, são desenvolvidas no idioma de inglês. Isso é verdade, cara. E ainda bem que eu consegui compreender isso muito bem, porque eu comecei a estudar inglês muito cedo, né? Muito cedo, que eu digo assim, cedo antes de eu começar a mexer com programação, né? Estudar programação ou qualquer coisa do tipo. Então, quando eu consegui ver conteúdos, eu consegui ver que obrigado. Eu consegui ver que era tipo assim, era bem relevante, porque era tudo em inglês. Por mais que a gente consiga programar agora em português, né, usando alguns métodos, por exemplo, você vai programar em Python você consegue ele criar as variáveis, você consegue escrever, só que aí você mescla, porque as declarações elas são em inglês, né? Sim. Então, isso aí ela envolve um pouquinho as coisas, né? Pode ser que atrapalhe um pouco, mas é necessário esse inglês técnico que você está falando. E o que é o inglês técnico? Me ajuda aí, Caro, enquanto eu bebo uma Cara, água. o inglês técnico é basicamente você saber quais são os. Salve Guilherme. Você saber quais são as palavras reservadas, né, para a linguagem e entender o que aquilo significa, entendeu? É como eu falei para você, o if, o else, o switch, o case, né, o while, do, entendeu? Então, quando você sabe disso, facilita bastante, né? Agora, lógico que essa parte do inglês não é fundamental só para a parte técnica também. Você vai precisar conversar com os seus colegas, né? Então, principalmente se você estiver trabalhando para uma empresa estrangeira, né, onde o idioma que eles usam é inglês, cara, tu vai ter que se comunicar. Então, é, Oi, Ícaro. pode falar. Então, se eu não souber inglês, então, para mim? Oi? Então, se eu não souber inglês, então a programação não é para mim? Não, cara, muito pelo contrário, entendeu? Dá pra você começar, você fazer, programar sem saber inglês, né? O Germano, nosso amigo, ele é uma prova disso. Ele começou, ele não sabia nada de inglês e foi aprendendo ali. E a vantagem da programação é isso também, você acaba aprendendo inglês durante o processo de aprendizagem, né? Então, é, uma vantagem que o inglês te traz é isso. Você conseguir trabalhar realmente em qualquer lugar do mundo, trabalhando para empresas
de outros países, né? Ganhando em dólar ou em euro e gastando aqui em real, entendeu? Então acho que essa é uma das principais vantagens da área de TI, entendeu? Outro dia eu ouvi um amigo meu dizendo também que ele não ia fazer a faculdade de TI porque tem muita matemática. É verdade? Cara, eu posso falar que eu não sou muito bom em matemática, cara, mas eu gosto da parte de exatas, né? Eu acho que é assim, você tem um conhecimento matemático ajuda muito, principalmente se você for trabalhar com inteligência artificial, né? É um bom requisito, mas dá pra você ir sem, né? Porque assim, algoritmos usa muita lógica, né? E entra muito nessa parte de matemática também, né? Lógica matemática. Então, quando você tem uma base matemática boa, você consegue, vamos dizer assim, você tem mais facilidade para você desenvolver um algoritmo. Mas é aquilo, não existe uma maneira só de fazer as coisas, né? Existem N maneiras de resolver um problema, só que algumas são mais simples e outras mais complexas, né? Mas o importante é que no fundo você sempre vai achar a solução para aquilo, desde que você persista e pesquise muito sobre, né? É E, um ponto. Desculpa, e tu pode é bom, falar. e tu é bom de matemática, Alex? O que você fala? Então, eu também sempre fui muito bom de exatas, né? Sempre gostei de exatas. Mas é um ponto interessante. Outro dia eu estava conversando com um professor e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, cara, eu joguei na humilde, né? Eu falei, eu não sou bom de matemática. Eu não sei até qual ponto que a programação ela vai exigir isso de mim. Falou assim, ó, ele foi falou assim, ó, na verdade, o que você precisa entender é que a programação ela não é matemática. Ela é da área de exatas, sim, mas ela exige raciocínio lógico. Sim, O raciocínio lógico, ele é de exatas, mas ele está um pouquinho, isso foi ele falando, né? Está um pouquinho fora da matemática em si. Por que o raciocínio lógico? Você vai ter que saber onde pesquisar. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho para a faculdade, eu tive que gerar um arquivo, né, um programa, que ele calculasse para mim a raiz quadrada, delta, x linhas, x duas linhas. Aí você fala, mas isso aí é matemática. Sim, mas o que que acontece? Eu não tive que calcular nada. Eu tive que apenas pegar a fórmula pronta na internet, que fosse, jogar e fazer o raciocínio em cima daquilo ali. Pô, sim. se a variável vai ser uma variável, P vai ser outra variável, delta vai ser uma variável. Então, tipo assim, eu mesmo não fiz a conta nenhuma. No final das contas, eu não É, fiz, né? O cálculo estava dando certo. Então, tipo assim, você precisa de entender o que que você está fazendo. A matemática ela vai ser precisa nesse quesito, né? Nessa é, questão de você precisar de pesquisar algo, você entender o que que você está fazendo, você falar, não, peraí, deixa eu raciocinar o que está acontecendo aqui e procurar. Então, foi essa a resposta que ele me deu e foi realmente o que aconteceu. Eu falei, não, de fato, eu preciso estar alinhado com essa questão. realmente. Eu acho que assim, a matemática pura mesmo ali, tu pega ali teoria dos grafos e tal, tu vai mais ralar mais quando você tá trabalhando com inteligência artificial, cara. Eu acho que é mais puxado assim, mas é aquilo que o Alex falou, você precisa entender o que você tá precisando fazer e, cara, o Google tá aí, velho, entendeu? Então, às vezes alguma fórmula matemática que você precisa, pesquisa lá que tu acha, entendeu? Então, é aquilo, é mais persistência e saber realmente o que você tá querendo fazer e vamos dizer assim, cavando, trilhando, abrindo o caminho no facão, né? Abrindo o mato com facão, cara. Entendeu? Então tu vai. Exatamente. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre raio, né, quando você vai fazer alguma coisa de pi, cara, é um raio do pi, esse negócio é chato demais. Então, cara, eu sei que o número é 13, 14, 3.1415 e vai embora alguma Isso. coisa assim, de tanto ver os outros falando, mas nunca estudei isso, cara. Mas quando você vai programar, que você fala, cara, descobre o número do raio. Aí você vai lá na internet, no Google, e fala assim, como calcular o raio? Aí vai estar escrito lá, o pi vezes o pi ao quadrado, vezes alguma coisa do tipo assim, né? Aí você fala, tá, mas e aí, como é que eu vou descobrir o pi? Qual que é o valor do pi? Aí você pega lá o valor do pi. Então, tipo assim, não tem nada que você decorou, nada que você estudou. A questão é mais o raciocínio mesmo que você está tendo ali de pesquisar e colocar nas variáveis. Exatamente. Bom, outra desvantagem que eu vejo também na parte de programação é a carga de trabalho, vamos dizer assim. Ela é muito pesada, entendeu? Como o Alex estava falando aí,
às vezes a gente precisa resolver algum problema, criar algum algoritmo e, cara, a gente simplesmente não sabe como fazer aquilo, né? Então, você tem que dedicar muito, muito tempo pensando, né? Vendo uma melhor maneira de executar o algoritmo, criar um algoritmo, né? Para que as coisas realmente funcionem, né? Então, tipo assim, a cobrança em cima da parte de TI é muito pesada também. Não, eu tava aproveitando o gancho para falar disso, mas principalmente a parte de sistemas, né? Pô, tu tá com um sistema lá, o sistema caiu, cara. Nossa senhora, Alex, o que que tu faz, Alex? O estagiário já vai ligar para quem? O estagiário já pega o telefone e sai ligando para todo mundo, cara, entendeu? É, Então, é bem pesado essa parte da carga horária do trabalho, entendeu? Às vezes você tem realmente um prazo para você cumprir, né? Como eu falei, na nossa empresa a gente tem as metas ali, a gente define os prazos. Ó, pessoal, a gente vai ter que fazer isso aqui até tal data. Vocês acham que dá? Todo mundo acha que dá? Show, beleza? Depois que falou, irmão, aí tem que correr atrás realmente, né? Então, às vezes você precisa resolver um problema, né? Aprender a fazer uma coisa, né? Uma coisa que a gente estava trabalhando também é com contratos inteligentes, né? A gente não sabia mexer com isso, teve que aprender e fazer em um curto período de tempo, né? Então, tipo assim, isso acaba estressando muito as pessoas, né? Você vê muitos programadores aí com burnout, né? Que é essa carga de trabalho muito pesada, né? E eu, principalmente, eu tenho um problema que é aquilo, quando eu não consigo resolver uma coisa, eu não consigo dormir. Então, tipo assim, se eu fico preso em algum algoritmo que eu preciso montar para resolver alguma coisa, cara, eu não consigo. Eu sonho que eu tô trabalhando, entendeu? Então, isso daí é uma grande desvantagem que eu vejo, né? então, é uma desvantagem, mas acontece, eu acho que com geral. Principalmente, cara, quando é aquela questão. Eu estava na empresa agora e o pessoal queria que eu mexesse com ERP, né? Então, é uma tecnologia que às vezes você não sabe, você não conhece, né? Você nunca viu a tecnologia, ou você só ouviu falar. Então, para você achar aquilo, colocar em prática, entender aquilo ali, velho, e se às vezes na empresa não tem outra pessoa que mexa com aquilo ali, não trabalha com aquilo ali, se torna mais complicado, porque aí o tempo, ele é contra você, literalmente, né? Você tem você vai se dedicar naquele tempo ali, mas você tem pouco tempo. Vamos supor, a pessoa fala assim, eu preciso que isso aqui seja entregue em 5 dias, uma semana, né? Então você tem que aprender a estudar aquilo ali, tem que saber como é que funciona aquilo ali, tem que correr atrás, fazer funcionar, entregar funcionando perfeitamente, sem ter problema. Então isso aí é uma, assim, dependendo da área, da empresa que você estiver trabalhando, dependendo do local que você estiver trabalhando, isso vai ser um conflito consigo, né? Então, isso também é uma vantagem e desvantagem também dessa área, porque você vê muita coisa que você É, desconhece, né? você acaba aprendendo muita coisa durante o processo, né? Na Isso, marra. isso também, cara, influencia diretamente na segurança daquele novo profissional, né? Porque, pô, quando tu tá estudando, você nunca sabe o momento certo para você assumir uma responsabilidade de pegar um trabalho, alguma coisa, né? Então, tipo assim, geralmente você tem muita essa insegurança, principalmente quem assume, faz um freela, por exemplo, né? Às vezes muitas pessoas chegam pra ti e falam assim, ó, cara, eu tô precisando fazer isso aqui, você faz pra mim? Aí, pô, tu vê aquela explicação, tem muita coisa que você não sabe, né? Então bate aquela insegurança, né? Pô, será que eu vou conseguir aprender isso tudo? Será que eu vou conseguir pesquisar sobre isso tudo e entregar tudo a tempo, né? Pô, vou sumir isso aqui, será que vai dar certo? Então eu acho que acaba causando também uma certa insegurança, principalmente com programadores iniciantes. Mas isso é normal, cara, entendeu? Como eu falei na primeira live, eu acho que programador é a única profissão que pode realmente falar que não sabe fazer uma coisa, mas ele vai assumir aquilo ali e vai fazer no prazo que ele estipular, né? Lógico que existem alguns prazos que a gente acaba estipulando errado, né? A gente é mestre a gente, que eu digo, o ser humano é mestre em estipular prazos errados, né? Estipular mal os prazos, por isso que eles inventaram algumas técnicas, métodos ágeis, como o Scrum, né? Que é justamente
foi desenvolvido para você ter uma previsão melhor daquilo que você está fazendo, né? Então acaba que você pode gerar uma insegurança no começo, mas isso é normal, né? É normal. É só você saber como lidar com isso. Isso é um fato, né? Isso é um fato, como é que eu posso dizer? Desconforto, né? Na hora também de trabalhar. Uma outra coisa também que a gente pode pensar também, né? A vantagem de trabalhar com TI é que você acaba conquistando algumas coisas no seu espaço, né? Por exemplo, eu gosto de jogar no computador. Eu nunca gostei, assim, nunca fui muito fã de console. Não que o computador é melhor, nunca pensei dessa forma, só que eu gosto de jogar no computador, né? Então, o que que acontece? Para ter um computador para programar, ô Ícaro, tem que ser um puta computador? Como é que é isso aí? Você sabe me falar? Cara, eu acho que depende muito do que você vai fazer, viu, mano? Porque, cara, se você vai mexer com inteligência artificial, é bom você ter um bom computador, né? Porque alguns algoritmos precisam de poder computacional para fazer ali as gerações e irem se desenvolvendo. Então, o poder computacional é muito bom para isso. Agora, mexer com mobile também, mesma coisa. Tu precisa rodar um emulador, vai codar de um lado, né? Tu pode até falar melhor que isso, Alex. Como é que é? Como é que tu foi essa experiência, tu trabalhando com qual que é aquele Android? Falando Android mesmo, com Android, com Java. É. Ô, Não, cara, eu digo o então, nome do emulador, é Android Studio, Android Studio. é Como é que Android foi? Studio. Até hoje, eu vou falar o que acontece hoje. É pesado, cara. Eu sei que você tocou na ferida aí. É. O que que acontece, cara? As pessoas acham que assim, eu vou entrar, vou falar do zero primeiro, né? Eu vou entrar na programação, vou programar em HTML, que o pessoal acha que, né, já, e preciso de um computador da NASA, por exemplo. É, Não, negativo, depende muito. negativo. É, Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo que o cara estava programando num tablet, né? Então, você já vê que é possível fazer websites em um celular, você consegue. É claro que é bem mais difícil, tal, assim, o acesso ali, né? Mas tem muita gente que não tem condição financeira no início, né? Eu, por exemplo, era um desses, não tinha condição financeira, cara. Mas eu já tinha um computador, então, pelo menos era ruinzinho, mas era alguma coisa. Então, para você iniciar a programação, para você começar, né? Até mesmo desenvolver seus primeiros projetinhos ali, criar um website para o seu vizinho, para o mercado, qualquer coisa ali, você não vai precisar de um computador muito dos tops, não, tá? É um basicão mesmo. Só que eu sempre fui mais aquele cara assim, eu quero ir mais além, né, tal. Então, quando eu comecei a estudar o mobile, né, até o Flutter mesmo, você usa o Android Studio também para poder emular, né, o Android, o aparelho mesmo. Então, o que que acontece, cara? Eu vi que exigia muita memória RAM, exigia uma pequena placa de vídeo, porque eu vi que depois que eu coloquei a placa de vídeo, o processador deixou de usar Trava o muito. processador, né? Ele fluía melhor, porque ele trava muito se você não tiver. Então, cara, o computador ele começa exigindo as coisas, né? Na medida, se você baixa seu primeiro emulador ali, ele vai rodar, né? Mas na medida que você vai baixar o emulador, fiz um teste, fiz um programinha, vou fazer outro, daqui a pouco o computador não aguenta mais. Infelizmente, aí você precisa de melhorar o seu computador. Eu estou com uma situação no meu hoje, por exemplo, que ele não aguenta mais. A fonte dele desliga toda hora, constantemente. Eu começo a programar, tá meia hora ali esquentando, a fonte, ó, Aí muitas mal, já pessoas era. vão perguntar, mas por que tu não troca a fonte, pô? Ah, Por que, Alex? deixa abaixo, deixa Deixa abaixo, deixa abaixo. abaixo. O computador do Alex é dessa finurinha aqui, cara. É um computador É, que. meu computador é dessa finurinha, assim, é de desktop meu computador. Meu computador é de trabalho, workstation, na verdade, né? Eu É apenas peguei um difícil. computador de workstation e melhorei ele um pouquinho. Coloquei uma placa de vídeo low profile, né? Que é. Tem como você subir a imagem aí, ô Ícaro? Vou mostrar pra galera. Cara, melhor deixar Não, quieto, Alex. Tá pois bagunçado, é, melhor entendeu? deixar quieto. Mas Então, então. Eu nunca passei por essa experiência de você realmente codar com o celular, Alex. Será que dá, mano?
Cara, eu vou Eu sei que deixar dá isso. sim, eu sei que dá, porque assim, dependendo do que você vai fazer, é claro, né? Vamos supor, você vai fazer alguma coisa, um HTMLzinho, um CSSzinho, dá pra você fazer no celular, tranquilo, entendeu? Não é muito confortável, né? Quando você não tem um teclado, hoje em dia o que você pode fazer é o seguinte, comprar um adaptador de USB para USB-C ou micro USB e você colocar tanto o teclado quanto o mouse. Aí tu usa o celular como é, um monitor, vamos dizer assim, né? Como computador, enfim. Então dá pra você fazer isso também, mas eu já passei pela experiência de fazer um HTML e um CSS para me praticar e é bem desconfortável, mas é possível. Então assim, pô, quero entrar pra área de programação, não tenho dinheiro. Cara, não se limita, mano, entendeu? É lógico que a gente sempre quer ter o melhor equipamento, o melhor setup para fazer as coisas, mas isso não deve ser um impeditivo para você entrar, entendeu? Você precisa realmente encarar o negócio e ir, entendeu? Faz do jeito que você conseguir, né? É difícil, mas você vai conseguir e depois com o dinheiro que você entrar desse trampo, e você fizer o primeiro trampo que você for pegar, rodando com o celular, tu vai e investe em você, entendeu? Vai juntando, vai fazendo. Então, tipo assim, é, não precisa ter um computador top para você programar, lógico, depende muito do que você vai fazer. Agora essa parte de inteligência artificial eu sei que precisa realmente de um poder computacional muito alto, mas existem coisas que dá para você fazer tranquilo, tipo um É, frontzinho da vida ali de uma web. é, isso é tão interessante, cara, que infelizmente muitas empresas, na verdade, muitas empresas não, né? Eu vou até talvez ser um pouco mais firme no que eu vou falar agora, mas muitos influenciadores romantizaram demais a área de tecnologia, né? Então, a primeira coisa que muitos deles disseram foi até talvez foi como é que eu posso dizer? Foi uma infelicidade de uma pessoa que disse, e isso trouxe, né, assunto por vários tempos, para vários influenciadores, né? É possível ganhar R$ 5.000 em 6 meses, menos de 6 meses na área de Sim, programação? Então, isso foi bem romantizado, as pessoas começaram a migrar demais para a área de tecnologia, isso é um erro? Não, as pessoas fazem o que quiser, trabalham na área que isso é bom quiser. Eu, até. eu vou até abrir um parênteses aqui, que eu lembro quando eu trabalhava com Uber, né? Eu era motorista de aplicativo, e eu lembro que as pessoas, tipo assim, outros motoristas, tanto de táxi quanto até mesmo de aplicativo, eles achavam, incomodavam, cara, quando você falava, eu sou motorista também. Eles pensam, tá pegando a minha vaga. E, cara, isso é muito relativo. Eu já cansei de passar, assim, perto de mercado, que era um mercado do lado do outro, padaria um do lado da outra, e não podia pra ninguém, né? Vaga tem vaga para todo mundo, né? A gente sabe que a área de programação, de área de TI, no geral, está bem aquecido, está crescendo mundialmente, né? Só que o pessoal fez como é que eu posso dizer? Romantizou tanto, Romantização do negócio. é, tão grande que as pessoas literalmente, às vezes, abandonaram algo que era da carreira, da vida da pessoa, tipo assim, vou só supor, né? Ah, eu sou um advogado já bem estruturado, estou na área, já tem muito tempo. Isso aqui vai ser até assunto para a gente abordar depois, na sexta-feira, mas né, é só já deixando. Na É. verdade, não é bem isso, né? Mas só para deixar claro que sexta-feira vai ter um assunto sobre isso. Então, pessoas deixaram a área certa, às vezes a área já que estava dando certo na vida deles, que eles pensaram, não, programação está dando certo, vai me pagar melhor do que o que eu recebo hoje. E muita gente migrou para essa área. Então, mas isso foi devido à romantização deles. Eu quero deixar bem claro também para quem está, nossos telespectadores aqui, né? Nossos amigos aí, que, cara, você vê as pessoas ali que tá programando com cadeira gamer, com computador top, brilhando, RGB para tudo quanto é lugar. Então, não pense dessa forma, porque a gente começa do básico. Eu aqui, ó, eu tô numa cadeira de madeira, computador de workstation, que é o computadorzinho de trabalho mesmo, de você vê na empresa mesmo, que o pessoal usa computador, eu só dei uma melhoradinha nele. Então, hoje eu tenho minha mesa, eu estou com um monitor, 2 monitores, ainda não tenho webcam, então as coisas começam devagar, você vai investindo aos poucos, né? Exatamente. A gente não começa igual o pessoal já começa, com o quarto todo cheio de RGB, computador gamer, aquele negócio todo. Isso aí, infelizmente, como é que desmotivam também as pessoas que realmente
gostam da área, mas que pensam, poxa, É, eu preciso ter dinheiro para comprar isso aí. Não é assim, e essa não é a verdade. e eu acho que também entra na parte psicológica. Como o Alex falou, na sexta-feira a gente vai trazer o Germano aqui, né? A gente vai falar sobre transição de carreira e como é que foi pra ele essa transição de carreira dele, né? Que ele estuda hoje também TI e migrou, né? Então a gente vai abordar muito esse assunto aí, né? Se realmente é como eles falam, né? Pô, a gente vai começar a ganhar 5 mil em 6 meses, é possível? É lógico que é possível, né? Existem pessoas que conseguem, né? São vários fatores que tornam isso ser possível, mas também tem outros fatores que tornam não ser possível, né? Então a gente vai estar abordando isso na sexta-feira com o Germano. E o Alex estava falando, né? Pô, às vezes tu vê um setup do cara ali topzão e tal, às vezes tu fica meio desmotivado, né? E essa parte de programação tem muito isso, né? Você precisa ser resiliente, né? Tem muitas das vezes você vai, putz, já teve vez, cara, com o Fábio, Alex, a gente ficou preparando para subir, pra gente fazer um deploy, a gente foi subir um site. Cara, a gente ficou acho que 9 horas em cal, cara, tentando fazer o negócio e não deu certo. Simplesmente não deu certo, cara. A gente tentou de tudo pra fazer o negócio. O Fábio já é um cara experiente, trabalha com TI com muitos anos. E mesmo assim a gente não conseguiu fazer o negócio, entendeu? É... Aí o que aconteceu? No dia seguinte, a gente foi, respirou, bora tentar de novo, bora. Vamos lá, mais 3 horas. Em 3 horas descobrimos o que era, tava bem na nossa cara. A gente não conseguiu ver porque a gente já tava cansado. E conseguimos fazer o deploy. Então, tipo assim, a parte de TI exige muito também que você tenha um psicológico resiliente, né? Você seja resiliente, né? Porque muitas das vezes você vai fazer um trabalho todo ali, um trampo todo filé e no final não vai servir de nada. Então, E isso também, querendo ou não, vai vir muito, né, cara? As pessoas acham que, assim, elas têm a visão que a gente é aqueles caras que ficam lá no computador lá vidrado, tá. E não é assim, muitas das vezes a gente está aqui pensando como é que vai fazer aquilo ali, como é que vai rodar, quebra a cabeça demais. E o pensamento, né, o cansaço psicológico é muito pior do que o cansaço físico, né, cara? sim, de fato, Essa é uma desvantagem da área de TI também. uma grande desvantagem é aquilo, né? Eu com o Bruno, a gente passou por vários processos de realmente ter que montar um modelo de negócios, né? E a gente vai trazer o Bruno aqui também. Ele confirmou, se eu não me engano, pro dia 4. Mas enfim, a gente vai trazer mais informações para vocês aí. E a gente vai falar sobre metaverso também, né? A gente tem uma plataforma no metaverso e, cara, foi um desafio enorme pra gente montar todo o modelo de negócio dessa plataforma, né? A gente teve que fazer muita pesquisa, né? Ver o que tinha no mercado, o que não tinha, né? Então, cara, eu acho que a gente passou uns 2 meses quebrando a cabeça, viu, Alex? Com esse negócio. Tipo assim, todo dia, reunião, a gente fazia call ali, sei lá, umas 5 horas, pegando ideia. Pô, será que essa ideia é legal? A gente costuma fazer assim, ó, nosso processo criativo. A gente começa a soltar um monte de ideia. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nossa, anota isso, cara. A cabeça da gente tá borbulhando. Então a gente aproveita esse pique, né? Vamos dizer assim, essa explosão de ideias e começa a anotar tudo, cara. Começa a anotar tudo, né? Depois a gente e vai validando. Nossa, essa aqui eu acho que não dá certo não, porque já tentaram fazer isso em tal lugar não deu certo. Ou ó, essa aqui vai a economia, vai atrapalhar a economia da plataforma. Enfim, então esse processo, cara, é muito cansativo, entendeu? Tipo assim, é 3 horas de trabalho você produzindo, tentando validar a ideia, eu acho que equivale a, em outras profissões, sei lá, uns 2 dias de trabalho, cara. É puxado demais. Porque assim, muitas das vezes, quando você está concebendo uma ideia, você já pensa nas 3 etapas. No início, no meio e no final. Qual que é o impacto final que aquela ideia vai ter no projeto todo. Entendeu? Então, tipo assim, você faz uma validação enorme ali só em uma ideia. Entendeu? Então, o processo, quando você está criando realmente um modelo de negócio, né, como no caso foi essa plataforma Word Meta Business, nossa, é muito puxado, entendeu? Então é uma grande desvantagem. A gente, pô, ficava ali às vezes 5 horas ali, que era o máximo que a gente conseguia ficar e já queria ir dormir, velho.
Eu desligava a reunião e eu ia dormir, velho, porque é puxado, cara. Isso aí deixou até uma abordagem também, Ícaro. Hum. É, TI, né? Trabalhar com TI é só programação? Não, né? Tem muitas coisas, né, cara? Como a gente comentou na primeira live que a gente fez, cara, o mercado de TI é gigantesco, né? Tem toda essa parte aí de você realmente montar um modelo de negócio, você ficar pesquisando coisas, soluções, né? Porque a gente é basicamente, vamos dizer assim, resolvedor de problema, né? A gente pega o problema dos outros para resolver. essa é a nossa profissão, né? Isso aí Então, e tem às vezes ideias que, cara, não faz o menor sentido, né? Tu começa ali bolar e você fala, nossa, mano, o que que eu tô fazendo, cara? É que nem aquela token sua lá do barbeiro, né? Tô zoando. Tô zoando. Mas enfim, cara, existem realmente várias áreas que você pode estar trabalhando, né? Uma delas é essa daí, você, sei lá, dar ideia e tentar validar e depois tentar vender o projeto, né? é uma coisa que eu fico pensando muito, né? É porque, por exemplo, antes de eu mexer com, igual eu falei também na outra, eu era técnico de informática, né? Ainda trabalho com essa função também, mas também design gráfico, né? Sim, É assim, por um lado, né? Muita gente vai discordar de mim, lógico, né? Talvez até você mesmo discorde de mim. Eu não acho que o design gráfico, não o web designer, o design gráfico, ele não está tão associado, a menos que o próprio trabalhe com web design, né? Aí é o próprio serviço de design, às vezes trabalhar ali com Figma, trabalhar ali com Photoshop, que seja, mas ele mesmo programar, fazer algo no sentido de programação, porque o web design ele vai criar, o design gráfico ele vai mexer mais com as coisas de gráfica, né? Mas eu lembro que no início, quando eu comecei a trabalhar, com design gráfico, eu só fazia cartões de visita, essas coisas, mas isso me trouxe uma bagagem para sim, hoje. Hoje, por exemplo, eu uso o que eu entendi lá, por exemplo, o Photoshop, às vezes o Corel, o Draw, o Illustrator, né? Então eu trouxe isso aí para mim hoje e crio os meus projetos dentro dessas plataformas, né? Vou criar um website, eu desenho lá dentro, para mim é a forma mais fácil para mim, né? Eu sei que o pessoal usa Figma, que faz as ligações, ou então usa o UX, né? Da Adobe XD. XD, isso, Adobe XD. Aí usa que dizem que é mais fácil, mas eu realmente ainda não experimentei, não tive muito tempo ainda para estudar essa área, mas a outra funciona perfeitamente para mim. O que você acha? Você acha que o design gráfico ele está dentro da área de TI? Você acha que não está? Tipo assim, são coisas bem diferentes, mas Distintos, né? só que assim, realmente acaba podendo complementar muito. Eu tenho um colega também que a gente vai trazer aqui, o Guto, ó, um salve Guto. Salve, É, Guto. e ele é designer, né? Então, tipo assim, a gente pode aprofundar bastante nesse assunto, a gente vai aprofundar bastante, né? De como que ele se sentiu no meio de programadores, né? Porque assim, hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas e tem arquiteto, tem designer, tem o cara do UI UX, né? Tem programadores. Então, tipo assim, você tem realmente um time misto, né? De pessoas, de competências. Então, cara, como é que será que ele se sentiu quando ele estava no meio desse pessoal todo, né? Qual que foram as atribuições dele? Mas tipo assim, eu também tive o mesmo background que ti, né? Trabalhei muito com gráfica, fiz tudo e realmente, cara, isso me facilitou muito pra mim, entendeu? Porque, pô, tu vai, principalmente se você for trabalhar com front-end, né? Você estudar um pouco sobre o UI UX, né? Porque tem todas as questões de usabilidade e etc e tal. É, você já tendo um background dessa parte de designer sua, você sabendo usar as ferramentas, cara, facilita demais. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que casa bem. Casa muito bem porque você pode atuar justamente como UI UX. Agora, vamos supor, se você é um escritor, casa com TI? Casa. Depende, cara. Casa. Tu vai virar um storyteller para você fazer um game, entendeu? Então tu pode realmente montar toda a história do jogo, né? Então esse Isso. background é, de escritor vai acabar contribuindo para você
na sua carreira como storyteller, né? Então, Uhum. independente do teu background, com certeza você tem sempre alguma coisa que você pode estar trazendo que vai te auxiliar muito, né, na parte da programação. Uma coisa que eu vejo também, eu vi da indústria, né? Eu trabalhei muitos anos na indústria plástica, né? Eu era projetista de molde e peça também, né? E tipo assim, eu vejo que a parte industrial, né? Porque vamos dizer assim, a de fundo de quintal ali, né? Que são as empresas pequenas, né? As empresas menores, ela é muito carente de tecnologia, entendeu? Então, tipo assim, existem máquinas aí que, putz, você colocar um CLPzinho ali, cara, já valoriza a máquina em, sei lá, 50 pau, entendeu? Então, se eu realmente fosse atuar por esse ramo, falar, não, cara, vou pegar essa parte da indústria aqui. Todo mundo tá fazendo ERP, né? Que tu tava falando, até esqueci o nome. Mas enfim, Bem. todo mundo tá mexendo com ERP, mas, cara, tem essa parte de produção de máquina que às vezes a pessoa não tá focando, né? Então, enfim, eu acho que você ter uma visão, ter uma bagagem e entrar para a área de TI vai te abrir muitos caminhos, né? Dentro Trabalhar da. com sistemas embarcados, né? Sim, entendeu? É lógico que é outro rolê, né, cara? Tu vai trabalhar ali com programação de baixo nível, né? Então, automação, né? Mas, tipo assim, é, você também pode entrar como um mobile, né? Hoje em dia os caras têm muito desejo de controlar a máquina pelo celular, não sei porquê. Mas. A tecnologia tá aí para Tá isso, né? indo, cara. Mas enfim, cara, dá pra você tirar bastante proveito das suas competências, né? E aquilo, um açougueiro. Cara, o açougueiro também, pô. Você acha que esses grandes açougues, esses grandes frigoríficos não utilizam sistemas que poderiam ser otimizados com o uso de tecnologia, cara? Entendeu? Hoje a Então, automação tá em tudo, né, a cara? As automação pessoas tá usam muito em alta, automação assim. para tudo isso. Então, É isso aí, Caro. Para a gente finalizar o nosso papo 10 aqui de hoje, que são as vantagens, né? Na verdade, vamos nós temos fazer um vantagens resumão, né? e desvantagens aí. Então, a gente poder trabalhar dentro de casa é uma vantagem, mas também Uma a desvantagem. gente tem que Tem é uma umas desvantagem. desvantagens aí, né? Vamos deixar. Tá bem místico aí, bem misto, na verdade. Místico não, misto, né? É o misto. É, Você não precisa necessariamente saber inglês, igual as pessoas pensam. Você pode entrar sem saber nada mesmo. Então, querendo ou não, isso também é uma vantagem para Sim, o mundo aí, né, de tecnologia. Você não precisa de ter uma ferramenta top para trabalhar com ela, né, dependendo da área que você for trabalhar, lógico, né? você não Você pode ter precisa ter pra começar, né, cara? Pra começar, começar, pô, qualquer você coisa. vai dá para você ganhar uns 2, 3 salários aí, né, mensais aí, digamos, esses 3 meses, para você começar a melhorar seu computador, né, suas Uhum. ferramentas. Então, essas aí são os pontos que você pode também trabalhar. Se você tem um desktop, você pode levar ele para praia. Sim. É porque eu não tenho notebook, pessoal. O Alex tá me usando. É, Ah, eu tenho, mas eu não gosto, cara. Eu sou um cara do desktop. Eu gosto de desktop, não adianta. Mas enfim, tem essa questão também, né? Mobilidade. Você pode trabalhar em qualquer lugar que você esteja, né? Tem a questão dos altos salários também, que a gente não comentou aqui. Mas, tipo assim, a parte de TI ganha muito bem. É lógico, né, cara? Brasil é um pouco complicado, né, Alex? Aqui ainda a gente não vai entrar muito nessa seara, não. A gente vai deixar para próximo pro Programaticast com o Germano pra gente entrar nisso daí. Mas, enfim, de modo geral, você tem um salário bem mais alto do que muitas outras categorias. Eu costumo falar que você acaba recebendo para você aprender, né? Basicamente isso, porque quem está na área de TI é um constante aprendizado, né? E tem toda essa parte aí, né, Alex? é isso mesmo, cara. E Eu de acho que desvantagem? Pode falar. a gente está sempre nessa reviravolta, aí, as pessoas achando que você trabalha com TI, tá um ótimo ramo, mas a gente tem nossos problemas, viu? Tem. A gente tem os nossos problemas aí que a gente carrega, porque não é
simples, não é tão fácil como todo mundo acha que é, né? E outra coisa, você está em constante aprendizado mesmo também. Não é questão igual você foi ali, fez um curso ali de, sei lá, de alguma disciplina, alguma matéria, aprendeu e aquilo ali acabou. Tirou carteira de motorista, por exemplo, e ficou só Acabou, ali né? para. Não, não, cara, todo dia, como a gente disse, né? Tá sempre estudando, fazendo alguma coisa aí para poder trazer de volta aí para aprender, porque às vezes amanhã a ferramenta é outra, mudou aquilo que você estava trabalhando hoje, você fala, uai, já não é mais isso, é outro contexto. Então isso É, aí complica que eu muito. tô fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Porque ontem estava funcionando, É, hoje não mas está. ontem tava funcionando, né, cara? Funciona na minha máquina, cara. Por que Funcionando está na minha funcionando mão. só na minha? Então É, isso aí cara. acontece muito. Então, né, cara, a gente às vezes está no banco de produção também da galera lá, você vai apaga alguma coisa, você fala, poxa vida, apaguei todo. Eu que trabalho numa loja virtual também, por exemplo, né? Eu falo, nossa, cara, apaguei todo, como é que eu posso dizer? Apaguei o banco de dados dos clientes, agora os clientes não vão comprar mais, Nossa né? senhora. Paguei todos os produtos da loja. É, Então isso acontece. tem esses erros aí que a gente acaba acontecendo mesmo, cara. Isso daí não tem como a gente fugir. Início de carreira a gente sempre faz alguma cagadinha ou outra ali, mas faz parte do processo, né? Então, resumindo, Alex, as desvantagens são alta carga de trabalho, né? Realmente você tem um desgaste mental muito grande, né? Então, a tendência é até, sei lá, você precisar de tirar um descanso mais com mais frequência, né, do que em outras profissões, porque justamente por conta disso, né? Porque assim, às vezes você acaba se forçando muito a não descansar, entendeu? Não vou tirar umas férias, não vou tirar uns dias, ou até mesmo você ficar sem trabalhar, né? Então você acaba forçando muito o seu corpo, né? Só que, cara, não adianta. Chega um ponto que você não consegue produzir, entendeu? Então, quando você chega nesse ponto de ficar improdutivo, tá na hora de você tirar o pé do acelerador, dar uma descansada, dar uma arejada na cabeça, né? Então, tem esse ponto aí. Pode falar? E é exatamente isso aí, cara. Esse é um dos pontos aí que acontece demais, né? Principalmente, porque as coisas acontecem, acumula. Por que que você acha que muita gente vai lá no YouTube lá e coloca musiquinha de descansar a mente, de esquecer as coisas? Exatamente. Porque Vi- pesa e já era. Vídeo de gatinho pra ficar vendo, né, cara? Vídeo de gatinho, né? Então, A ASMR que eles falam, né? Então, SMR. acontece muito isso, você vê as pessoas procurando esse tipo de conteúdo para ver se dá uma descansada, Dá uma porque desligada na realmente mente. acontece esse Paranauê aí. Certo, Alex. Será que o de hoje tá pago? O de hoje está pago, Ícaro. Eu acho que a gente teve uma boa conversa, um bom bate-papo, né? É, Quem, é, quem entrou, quem assistiu, assistiu. lembrando que sexta-feira, às 19 horas, na Twitch, o Germano, a gente vai falar sobre transição de carreira para a área de TI. Será que vale a pena ainda? Quais são as dificuldades que ele passa até hoje, enfim. E logo mais a gente vai falar também dos outros convidados. A gente vai fazer as quartas-feiras também o programa Tcast. Então a gente vai estar publicando logo logo a lista de convidados também. Então fiquem atentos, sigam no Instagram, sigam na Twitch. A gente também tá no TikTok aí, todas as redes aí, é só você digitar papo programático, vocês acham nós lá. YouTube também a gente está YouTube, colocando os cortes lá. vamos colocar os cortes lá, hein? Então, fechou, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela audiência. E é isso aí, né, Alex? Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Espero ver vocês em breve novamente. Tragam suas dúvidas, né? Sexta-feira vai ser um papo interessante. Venha com tudo. Tenha com papel, caderno. Tenho Vamos certeza que anotar. vai ser bem produtivo. Tamo junto, pessoal. Valeu, fique com Deus. Fui. Valeu, gente. Obrigado. Deus, até Até mais. mais.